Bom, galerinha, vocês e minha garrafa neon estamos estudando os embargos de divergência, né? Começamos a falar dos embargos de divergência no vídeo passado e agora vamos desenvolver. Antes da gente fazer esse desenvolvimento, deixe seu joinha, deixe seu like, se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda e vamos lá. Quais são as funções, então, dos embargos de divergência? A primeira função nós já vimos, que é a uniformização da jurisprudência. Ou seja, eu quero uma segurança jurídica, eu quero uma uniformidade nas jurisprudências. Que o STF se posicione sempre da mesma forma com relação a determinado assunto e que o STJ também se posicione de uma forma só com relação a determinado assunto. Porque se ora ele se posiciona de uma forma, ora de outra, isso vai gerar uma insegurança jurídica, porque eu não sei como é que no meu caso ele vai se posicionar. Então, a primeira função dos embargos de divergência é buscar uma uniformização da jurisprudência, que eles digam não, neste caso concreto o STF vai se posicionar dessa maneira, ou neste caso concreto o STJ vai se posicionar de determinada maneira. Essa é a questão. Mas essa não é a única função, essa é uma que nós já vimos, mas a outra função dos embargos de divergência é que eu quero anular aquele acórdão. Lembra que o cabimento do embargo de divergência é contra acórdão? Pronto. Eu quero que aquele acórdão seja anulado, ou que aquele acórdão seja reformado, ou que ele seja mantido. Então, a outra função é anular, reformar ou manter aquele acórdão contra a qual a parte embargou de divergência. Tranquilinho para vocês? Beleza. Tá bom, Catarina, isso aí eu entendi. A função eu entendi muito bem, mas não ficou claro para mim o que é que significa essa divergência. Quando é que vai ter divergência? Se vai ser solto? Como é que vai ser isso? Gente, eu vou falar que houve divergência quando órgãos do mesmo tribunal tiverem decidido de forma diferente. Então, órgãos, por exemplo, dentro do STF decidiram de forma diferente, ou dentro do STJ. Entendam que não é STF de uma forma e o STJ de outra, não. Interno do STF ou interno do STJ, eles estão decidindo de forma diferente. Pode isso? Não pode. Para ficar mais fácil para a gente visualizar, eu apaguei aqui para a gente desenhar e fiz aqui o organograma. Como é que se divide o STF e o STJ? O STF tá muito fácil, porque no STF eu vou ter turmas e o plenário. Então vamos dizer que a turma 1 disse que é A, determinado ponto. A turma 2 disse que é B. E aí a parte embargou de divergência para saber se é A ou B, porque o acórdão dela foi baseado em A. Mas ela acha que pode ser B também. E aí, quem é que vai decidir? Qual das turmas vai decidir? Nenhuma das turmas. Quem vai decidir é o plenário. Não é assim? O plenário vai votar e vai dizer não. A partir de hoje o STF se posiciona da forma A. Ou, a partir de hoje o STF se posiciona da forma B. Tá muito tranquilo o STF, não tá não? Divergência, então, no STF entre turmas. Quem vai resolver é o plenário. Tudo bem. Tudo bem. Mas e o STJ? No STJ eu também vou ter turmas. De modo que, se a turma 1 decidiu de um jeito e a turma 2 decidiu de outro, quem é que vai resolver essa situação? A seção. Porque no STJ, acima das turmas, estão as seções. Catarina, vem cá. Se uma turma da seção 1 decidir de um jeito e a turma da seção 2 decidir do outro, quem é que vai resolver? Então significa que eu tenho a seção 1 se posicionando de um jeito e a seção 2 se posicionando de outro. Quem é que vai decidir? Quem é que está em cima da seção? Corte especial. Então aí quem vai resolver é a nossa Corte Especial. Entendi.
Entendi. Então, se eu tiver turma versus turma, quem vai resolver é a seção. Se eu tiver seção versus seção, quem vai resolver é a corte especial. E se eu tiver, por acaso, que a turma 1 decidiu de um jeito e a seção 1 decidiu de outro, ou seja, turma versus seção, como é que a gente vai resolver esse impasse? Aí quem vai resolver é uma seção. É a seção 1 que vai resolver? Por óbvio que não, né? Outra seção vai resolver esse impasse, certo? O importante é gerar uma uniformidade. O importante é que, nesse nosso exemplo aqui, o STJ fixe um entendimento jurisprudencial. Diga, ó, neste caso é dessa maneira. E aí, aproveitando aqui, como nós vimos que tem dupla função os embargos de divergência, além de garantir essa uniformização, a gente vai ter aqui o quê? Aquele acórdão. Vamos dizer que o acórdão falava A. Vamos dizer que o acórdão falava A. E aí, nesta votação aqui do embargo de divergência, a seção votou que seria B. E aí, além de garantir uma segurança jurídica, uniformização e tudo mais, o que vai acontecer com esse acórdão? Ele vai ser reformado, não é? Ele vai ser reformado porque não é isso mais que entende aquele tribunal. Então, é isso que eu quis dizer quando eu falei da dupla função dos embargos de divergência. Vocês estão entendendo, gente? Desculpa os rabiscos, mas é para ficar bem claro na cabeça de vocês. Anotem isso aqui, por favor. Turmas, sessão, corte especial e plenário. E no STF, turmas e plenário. Anote isso que é importante, tá certo? Sigam comigo que nós vamos continuar estudando nossos embargos de divergência. Se você não deu seu like, dê por favorzinho.